do aditivo. Falou que se não resolver, estariam declinando do contrato. A Ivanildo começou a apelar, reclamou da assistência e tudo. Fala entende, mas tem que esperar. Fulano fala que insistiu que precisa de data para começar a receber, senão não tem condições. Ivanildo falou que ia passar para o secretário. Fulano falou com o Ivanildo que poderia cobrar a gente parte da assistência. Tem coisa que está vinculada ao dinheiro, tem coisa que é dinheiro, mas o problema hoje é do equilíbrio, então não tem muito para onde correr, não. Só serve para a gente, só é bom para a gente se for bom para vocês, mas bom para a gente também. Ivanildo falou que entende que Ouro Verde é uma vitrine para a Vitale. Fulano falou que também entende assim. Tata fala que Ivanildo está acabando com a Vitale. Fulano falou que só uma vitrine se estiver recebendo o que precisa, se estiver dando uma assistência compatível. Não adianta nem fazer uma coisa nem outra. Então hoje não serve, já está sem certidão, já está lascado, está sendo um problema, um afundamento, não uma vitrine. Aí Ivanildo veio e falou que iria resolver o negócio da subrogação para tirar isso da mesa, para poder cobrar da Vitale só assistência. Fulano falou para Ivanildo resolver na região. Que assistência fazem? Esse foi o resumo da conversa com o Ivanildo, que fez questão de dizer para Ivanildo que se não tiver uma solução, vão parar. Tata fala, ótimo, Fulano passa a falar do menino do jornal, diz que teve outro embate com Gustavo Catar de Godoy. Essa semana Gustavo se recusa a reduzir, começa a fazer pressão, chegou a fazer pressão, falou que o estão tratando como qualquer um, e Fulano falou para ele que se Gustavo está achando isso, pode levantar e ir embora. Acabou a conversa. Fulano conta que teve uma exaltação de ânimos com o Gustavo, pois falou que se, com toda a atenção que Fulano dá, Gustavo acha que é tratado igual. E que então Gustavo falou que quem colocou a Vitale aqui no Ouro Verde foi Gustavo. Fulano o questionou e Gustavo falou que seu pai começou a fazer matéria negativa da SPDN, falou isso em tom de ameaça. Então o prefeito, que é amigo do pai de Gustavo, falou para Silvino parar de fazer matéria e, em troca, a próxima OS que entrar, o serviço de imagem eu vou pedir para dar para o seu filho, por isso ele teria o Gustavo estar aqui. Fulano então perguntou para o Gustavo, que já conseguiu tirar esse PDM, por que não vai lá e manda a Jonas resolver da Vitale. Problema já tem tanta amizade, é tão amigo do prefeito. Tata fala isso com aprovação. Fulano continuou, fala que já que Gustavo é tão amigo do prefeito, por que não manda Jonas marcar uma reunião para Fulano e Tata? E Gustavo falou que ia fazer isso. Quis falar algo mais no jornal, o Fulano falou, olha Godoy, com todo o respeito do mundo, eu hoje para mim, matéria, dinheiro, preciso de data. O Gustavo foi correndo falar com o pai, Silvino Godoy. E quando foi umas 14h30, ele ligou no jornal, o doutor Silvino, e falou que o filho havia conversado com ele, já ligou para Silvio Bernardim, secretário de Assuntos Jurídicos, falou que não era bom. Com toda a história de que falou, e segundo Silvino, Silvio lhe garantiu que o aditivo vai sair. Então falou para Silvino que Silvinho estava garantindo que o aditivo ia sair já há 3 meses, só que precisa de data, porque como falar para o seu filho de Silvino, Gustavo, que vai pagar tal dia. Então, se não tiver data, não tem como planejar, não quer nem ficar aqui. Então, pediu para Silvino continuar na busca, que gostaria muito de sentar com sua presidente, junto com o prefeito, que quer deixar claro para o prefeito que o abacaxi vai doer. Fala que a reunião de sexta-feira com o Bernardelli está tecnicamente confirmada, parece que às 10 horas da manhã. Tata concorda, fala que estão saindo de São Paulo amanhã às 9 horas, estão no escritório. Fulano fala que vai também. Quanto à redução, faz umas revisões, algumas coisas, faz um mundo de pressão e parte de RH. Do Ouro Verde, em números de redução, está dando algo em torno de 1.600, alguma coisa. Ligação interrompe. Walter e Daniel, tipo de interceptação, áudio, origem entrante, telefone do alvo 5511 99337 6761. Telefone do interceptor 11 955 906 006. Data da chamada 4/8/2017. Hora da chamada 20 horas e 27 minutos. Duração 406. Transcrição. Walter liga para Daniel, brincam sobre mandar Massarente embora. Daniel ri e diz que ele, o Valdomiro e o Ronaldo já fecharam isso, mas que o PC, Paulo Câmara, não vai botar o pau na mesa, porque essa G5,5 não está funcionando. Walter concorda e diz que todos os outros fazem sua parte, e que lá ele sente o peso de se levar um projeto adiante. Walter está na Paraíba, mas o cara está há 3 anos com o estatuto, mas não sair errado. Daniel xinga Massarete. Walter diz que está ligando para Daniel porque não falou com o PC, Paulo Câmara. Ainda na parte da manhã, o Zé quis botá-lo na parede. Daniel diz que vai, Walter que mande ele se fuder. Walter diz que chegou a Cláudia.
e meio assim de mansinho, ele falou, quarta frase, Walter fala que Zé vai procurar o pai de Daniel. Na segunda-feira, na mesa, perguntou para Walter o que mais daria para ganhar dinheiro nos contratos. Daniel fala para Walter, mandar Zé se fuder. Se não sobra nem o CCC, e repete para mandar se fuder. Walter fala que disse para Zé que está falando, alertando que vai ter que falar com o PC, que Zé vai vir procurar Daniel. E falou, olha, eu não posso falar nada disso, porque nem nós sabemos como é que é. Nem o primeiro mês nós sabemos que vai ser isso. Como é que eu vou falar se isso é disso, daquilo? Fala que essa era uma coisa, a segunda coisa era que o contrato em geral não sobra nada. Daniel concorda que não. Walter continua falando que o Zé foi feito anteriormente porque entrou na nossa colega história aí. O Zé lhe perguntou se nem na folha de pagamento não dá. E Walter perguntou se ele estava doido. Daniel disse que levaram 2 anos para fazer. O cara fez. Walter continua e disse que como ele não sentiu segurança no que Walter lhe respondia, Walter disse que segunda-feira Zé irá procurar Paulo. Daniel fala para Walter alinhar amanhã com o PC. Isso aí. Walter fala que vai ligar para Paulo. Agora não é hora de falar, mas se o Zé falou assim, então, ô Cláudia, vamos sentar aí e resolver. E no resultado a gente racha. Walter dá uma risada e fala, aí é que é aquela história, ele vai tomar no cu. Cara, que racha do caralho. Daniel pergunta se não é 1/3 a estrutura. Walter fala, o que é 1/3 não importa. Daniel fala, 1/3 vai tomar, pronto. Walter fala que Zé falou aí, vamos conversar aí com Paulo. E tal, pau. Para a gente rachar o resultado. Aí ele falou, acabou a conversa, né? Chegou o N, vocês me dão licença que eu vou conversar com ele. Que era para acertar aquilo que depois nós dois continuaremos a conversa. Daniel pergunta se N vai aí segunda-feira ou não. Walter fala que depois conversa. Discute sobre contratar o outro menino em vez de Enio. Sobre a proposta de Enio, continua conversa com assuntos de contratação de pessoal. Hélio Alcir versus Foloni. Tipo de interceptação áudio, origem entrante, telefone do alvo 19 997 88 5539. Telefone do interlocutor 11 9856 77070. Data da chamada 7/8/2017. Hora da chamada 14h46. Duração 173. Transcrição. Alcir relata que Gustavo ligou para Alcir. O pai dele foi conversar com o Silvio e que Silvio ia passar a recomendação para eles pegarem as 7 notas para Gustavo. Ele disse que enquanto não vier de lá, estão negociando com Fulano. Fulano disse que a ordem da diretoria é não pagar. Hélio diz que notas de produção dos laudos pagas, as de coordenação, estão sendo negociadas com Fulano. Fulano diz que é para Silvio ligar, mesmo que ele aproveite e pergunta quando vai fazer o aditivo. Gustavo Catar, de Godoy versus Vitor. Tipo de interceptação áudio, origem ND. Telefone do Alves, 35 991 34 9518. Telefone do interlocutor 11 9584 74000. Data da chamada 7/8/2017. Hora da chamada 20h15. Duração 74. Transcrição. Vitor se diz, fala meu amigo. E Gustavo responde, fala irmão. Gustavo diz, desculpe, cara, aquela doida lá chega e começa a falar comigo. Não sei, nunca tinha visto na vida. Vitor responde, pois é, mal amada. Gustavo diz, só para resumir, aquele segundo assunto lá do nosso amigo da cidade próxima, se você quiser a gente marca um dia e eu vou com você lá de novo. A gente marca, fora vê o que você quer fazer, Vitor diz que vai pensar e avisa, que amanhã ele dá um feedback para Gustavo. Gustavo diz que para Vitor ver o que ele quer para fazer e avisar, porque está junto com Vitor. Vitor diz, e nós, é nós, despedem-se. Tatá versus Foloni, tipo de interceptação áudio, origem entrante, telefone do alvo 5519 997 88 5539. Telefone do interlocutor 14 9977 824 26. Data da chamada 8/8/2017. Hora da chamada 19h35. Duração 285. Transcrição. Fulano liga para a Tata e fala que agora à tarde receberam ligação do pessoal que esteve na prestação de contas da Secretaria de Saúde, confirmando a reunião de ontem, que parece que é assim, encontra os números, acerta os números, resolve esse perrengue aí, que o jurídico já tem como ele pode fazer. Tata fala, legal, Fulano fala que essa é a notícia boa, que parece que o Carmo chamou todo mundo lá, junto com o Silvio, e a reunião do mesmo jeito que o Bernardelli tinha contado. Acho que agora não teria mais nenhuma entrave jurídico para fazer esse aditivo. Parece que quem vai estar fechando aspas esses números é o pessoal do Anésio. Lá, Tata diz, aí que bom, Fulano
disse que parece que se movimentaram e ligou hoje para a Ivanildo, mas ela não atendeu. E então mandou mensagem falando que, conforme dizendo, nossa última conversa, gostaria de saber como está a evolução da data do aditivo. Tatá fala isso mesmo, Folone fala que estão fazendo o combinado da redução. Fecha o que está dando para fazer e toda hora conversando, pressionando, e conforme vai chegando a informação, vai passando para a Tata. Tata pergunta se não deu nada das demissões. Folone fala que os médicos não reclamam, estão aceitando até, e que ouviram passar uma mensagem para o Vitor de uma repórter dizendo que se confirmar que estava tendo demissão de médico, anestesista e cirurgião do hospital. Porque alguém reclamou dizendo que teria marcado cirurgia, respondendo que está tendo substituição de equipe, mas não teve nenhum problema no centro cirúrgico. Foi o que viram de divulgação. E o pessoal do sindicato falou que vai vir querer fazer guerra, mas aí não tem o que fazer. Vão ajudá-los, inclusive, a montar. Falaram que vão pôr pneu para queimar na frente da avenida e vão ajudar a queimar os pneus. Tata dá risada. Falou, fala que da secretaria ninguém ligou nem ontem, nem hoje, que então estão se mexendo, que acha que Vandão chacoalhou o ininteligível lá mesmo. Que parece que é bem o que Bernadette disse mesmo. Pelo que entendeu de hoje, o Silvio e o Carmo sentaram e falaram que iam resolver. Tata fala aí que bom. E que agora tem que aguardar. Falou, não achou a notícia boa? Estão esbarrando no problema financeiro deles e não vão conseguir pagar tudo de uma vez. Mas vão fazer alguma coisa chegar no número de contextualizar isso para a Vitale. Tata fala que entendeu. Fulano fala que agora tem que apertar para sair o mais rápido possível. E do outro lado, a dificuldade porque tem muito médico atrasado, tem muita coisa atrasada no hospital, então isso aí está bem difícil. É o que Tata falou, tem que ir falando com cada um que deve, se expondo e deixando o cara, aí o cara fala, ficar naquela coisa de tristeza junto com ele e vamos tocando. Dão risada. Tata fala, é isso aí. Aí é assim mesmo. Fulano fala que essa notícia que entenderam como melhor, aí Tata fala para Fulano, mandando notícia. Fulano fala que vai mantendo, Tata informado e se despede. Fernando Vitor versus Marco. Origem, sempre. Tipo de interpretação, áudio. Telefone do alvo, 5535-99134-9518. Telefone do interlocutor, 992-344-334. Data da chamada, 9/8/2017. Hora da chamada, 15h40. Duração, 186. Transcrição. Fernando Vitor liga para Marco, linha em nome do DPMSD, advogados, e lhe pergunta onde está esse Marco havia ligado. Marco responde que está em Jacutinga. Fernando Vitor fala que está aqui, numa cidade aqui. E fala que às vezes pode ser estratégia para queimar a empresa de Fernando Vitor. Fernando Vitor pergunta se Marco entendeu e continua, diz que estava falando com o cara, e o cara lhe falou que teve que comentar lá que Fernando Vitor é médico e tal, que tem investigação do GAECO em cima do Fernando Vitor, não sei o que dá, polícia e tal. E fala que é lógico, que isso é mentira, mas pergunta para Marco, o que se ele quiser saber que está sendo investigado via GAECO, essas coisas com ele faz. Marco fala que não tem jeito, tem que saber, porque o GAECO é grupo que tem em cada cidade, então não tem jeito de consultarem isso, e não tem porquê. Fernando Vitor fala que não tem porquê, não existe coisa errada. Ele trabalha e tal, mas só para saber, porque às vezes tem um filho da puta que faz uma denúncia, às vezes os caras falam, já que tem uma denúncia, vou dar uma investigada. Marco fala para Fernando Vitor, ficar tranquilo. Fernando Vitor fala que é só tomar cuidado e pergunta se tem alguma coisa assim para Marco. Interrompe e fala, não. Fernando Vitor continua falando. Para procurar saber internamente, eu conheço uns caras, pica grossa, de delegacia e tal. Marco fala que não tem, a não ser se pedir para alguém dar uma olhada. Mas é difícil se saber. Fernando Vitor pergunta se existe alguém olhando e tal. Marco responde que sim, Fernando Vitor concorda. Marco pergunta se em Montemor aquele negócio resolveu alguma coisa ou não. Fernando Vitor responde que o cara... Quer que eu leia mais? Leio, hein? Leio um pedaço. For. Vereador Zé Carlos, agora folhas 348 a 369. Vereador Antônio Flores. Folha, então, 348, dando continuidade.
processo 002-678-40-2017.8.26.0114, classe assunto procedimento investigatório criminal, pique camp, quadrilha ou bando, autor Justiça Pública, indiciado Aparecida de Fátima Bertoncello, Daniel Augusto Gonzalez Câmara, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Foloni e Ronaldo Pasquarelli. Juiz de Direito Caio Ventosa Chaves, vistos, etc. Receba a denúncia formada contra Paulo Roberto Bertoncelli Câmara, Daniel Augusto Gonçalves Câmara, Ronaldo Pasquarelli, Aparecida Bertoncello, Ronaldo Foloni, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, que deverão ser citados com observância ao disposto no artigo 396, artigo Processo Penal. Requisite-se as folhas e procedentes e certidões das ações penais, eventualmente nelas referidas. A manutenção da custódia cautelar dos imputados é imperativa. Como consignado da decisão que decretou a prisão temporária, folhas. Processo 002, ok. A qual me reporto nos autos à prova dos crimes, que eles são irrogados e indícios que foram seus autores. Com efeito, as infrações teriam sido praticadas por meio de organização social denominada Vitale Saúde e que de forma fraudulenta venceu o chamamento público e contratada pela Prefeitura de Câmara Municipal para gerir o Hospital Ouro Verde. Acontece que, para tanto, não foram observados os princípios incertos no artigo 37 da Constituição Federal. Obrigado. Além disso, durante o certame, houve impugnações formuladas por entidades e por vinculadas, que provocaram a suspensão em processo por mais de 2 meses, durante os quais foi realizada a alteração da razão social da Santa Casa de Bariri, que se tornou na Vitale Saúde. Por isso, aparentemente, ela passou... Perdão, presidente. Voltou aqui. Perdão a todos, houve um probleminha com a cadeira aqui. Com isso, então, aparentemente, ela passou a apresentar capacidade técnica relativa à experiência na gestão de hospitais públicos, que era um dos requisitos indispensáveis para participação do certame, do qual saiu vencedora, muito embora sua antecessora tivesse apenas administrado pronto-socorro municipal da pequena cidade de Bariri, de apenas 40 mil habitantes. Ademais, nas atas reuniões realizadas pelo Conselho Administrativo da Vitale Saúde, apuraram-se inconsistências em relação aos nomes de seus membros e divergências das assinaturas lançadas nas listas de presença. Com isso, teria havido violação do caráter competitivo do certame, inclusive com a participação de outras organizações sociais. Relevante destacar que, no consoante artigo 1º da Lei 9637/98, as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Aliás, o artigo 2º reafirma que, na finalidade, não pode ser lucrativa, dispõe de seus excedentes financeiros, deverão ser obrigatoriamente investidos no desempenho das próprias atividades, vedando a distribuição dos bens ou parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive a razão do desligamento ou falecimento de associado ou membro da entidade. Entretanto, o que se vislumbra no caso de exame é o completo desvirtuamento da finalidade idealizada pelo legislador com o emprego de tal entidade para a prática organizada, estável e sistemática de desvio de recursos públicos em benefício do seleto grupo, impondo em consequência gravíssimo prejuízo aos serviços públicos prestados pelo referido hospital, situado na região mais populosa e carente da cidade. Impende consignar que as investigações tiveram início diante da notícia de que a Vitale seria composta por diretores e administradores de outra organização social denominada Pró-Saúde, que seria investigada pela prática de irregularidades em diversas cidades no território nacional, independente com a participação dos servidores públicos. Ante os consistentes indícios apresentados pelo Ministério Público, mais especificamente pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial e Prevenção
e Repressão ao Crime Organizado de Campinas foram referidos e pedidos de interceptação telefônica e de quebra de sigilo temático, fiscal, bancário, providências que permitam o aprofundamento das investigações que reforçam os indícios das práticas diletivas referidas à pronúncia. Em tese, apurou-se que, embora a entidade seja formalmente presidida por Aparecida de Fátima Bertoncello, os seus verdadeiros dirigentes são Paulo Câmara, Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli, que não por acaso eram os maiores beneficiários, embora não os únicos, com os crimes levados a efeito. Conquanto nenhum dos três figure no contrato social da entidade, evidenciou-se que as principais atos decisórios relativos à sua sugestão eram deles emanados. Aliás, não teria sido por outro motivo que Ronaldo representou a organização social João Marquese no chamado público vencido pela Vitale Saúde, evidenciando que o grupo participou do certame pelo qual menos duas entidades com claro propósito defraudá-lo. Considerando que as organizações sociais não possuem fins lucrativos, não estão obrigadas a investir seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e são proibidas de distribuir bens e parcelas do patrimônio líquido. Seria admirável que a definição das pessoas a ela vinculadas fosse apenas um ato de filantropia, mas, lamentavelmente, não é o que se descortina. A prova colhida durante as investigações aponta que os três efetivamente controlam a Vitale Saúde, entre outras organizações sociais, com o único propósito de desviar os recursos advindos do poder público e benefício do próprio de seus comparsas. A começar pelo recebimento regular de expressivos valores do título das consultorias, consoante demonstram os documentos encaminhados pela Receita Federal. Como fazem em relação à Vitale, também controlam a UES Insaúde mesmo, cujo conselho administrativo Daniel Câmara integrante, na sugestiva condição de tesoureiro, e não por consistência a Insaúde, que com a Vitale atua em diversos municípios do país, provavelmente com os idênticos propósitos, efetua pagamento a título de consultoria às empresas DIP Gestão em Saúde Limitada, e que tem como sócio justamente Daniel e seu pai, Paulo Câmara, e diretriz administração de consultoria hospitalar, da qual são sócios Ronaldo Pasquarelli e sua esposa. Se tal rúbrica nos dias de hoje não chega a ser original para justificar o recebimento de valores lícitos, a análise se farta de documentação encartada nos autos permite concluir, ao menos por hora, que o expediente constitui-se apenas pelo empregado por ocultar uma das formas, mas provavelmente não a única, de desvio dos recursos públicos que deveriam ser empregados na prestação do serviço de saúde pelo citado hospital. Percebe-se ainda que a promiscuidade e o tráfico de influência na contratação de serviços, na aquisição de bens, assim como na relação dos agentes públicos que estariam sendo corrompidos para facilitar a ação dessa organização criminosa, cujos tentáculos, assim a metástase produzida por um tumor, fazem o paciente definhar até a morte. Também condenam à morte já o moribundo Serviço Público de Saúde, que, por óbvio, muitos dos seus infelizes usuários. Mas, pelo que já revelaram os seus integrantes, o seu único intento era a antecipação dos esquemas criminosos e os ganhos ilícitos. As provas coletadas durante a investigação permitem concluir, evidentemente, que ainda que em juízo de certeza, que ela também é integrada por Aparecida Bertoncello, conhecida por Tata, Ronaldo Foloni, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, entre outros investigados. Tata, como é acertada pelos comparsas de provedor da Santa Casa de Misericórdia de Barueri, transformou-se em presidente da UES Vitale Saúde, mas possuía poderes limitados sobre a gestão da entidade. As interceptações telefônicas evidenciaram que a ela tinha pleno conhecimento de todo o esquema criminoso levado a efeito pelo grupo que integra, no qual sempre teve papel fundamental, pois ela quem autorizava os pagamentos aos três mencionados líderes de título de consultoria. Repita-se, embora tudo indique
que esta que era apenas de forma encontrada para ocultar o desvio de recursos da entidade que recebia o poder público. Por óbvio, também tinha ciência de que os contratos celebrados pela entidade tinham por exposto apenas não somente o atendimento de interesses não públicos. As mais recentes ligações interceptadas dão conta de que ela vinha procurando romper os vínculos que mantém com Paulo, Daniel e Ronaldo Pasquarelli, a fim de cessar os pagamentos que fazia e eles assumir com autonomia a gestão, inclusive dos recursos, como deixou entrever e como era de se esperar, em benefício próprio. Ronaldo Faloni era diretor-geral da Vitália do Hospital Ouro Verde. Oriundo da mesma cidade de Barueri, sempre gozou da confiança dos líderes da associação, Paulo, Daniel e Ronaldo Pasquarelli, tanto por eles escalado para a função, visando atender os questionamentos da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Campinas, na qual teve início a apuração das irregularidades relativas ao chamamento público número 02/2015, que resultou na seleção da Vitelli Saúde para gerir o complexo hospitalar prefeito Edivaldo Orsi, conhecido como Hospital Ouro Verde. Assim como Tata tinha pleno conhecimento da atuação do grupo dos expedientes, levados a efeito para desviar os recursos públicos repassados à entidade. Há ainda indício que também atuava para a organização obtivesse outros contratos com o poder público. Fernando Vitor Torres Nogueira, além de diretor de serviço da Vitale Saúde e também do Hospital Ouro Verde, cargo pela qual é remunerado por meio da organização social Reviva Saúde, administra serviços médicos na cidade de Bragança, Rio Claro e Cajamar. Por influência sua, Vitale teria passado a adquirir material hospitalar da empresa Precisão Distribuidora de Produtos Hospitalares Limitado, ME, que por sua propriedade, embora não fique no respectivo contrato social, em que consta como uma das sócias Marta Aparecida Zeluda Santicoli e com sistemas Caged, e com uma das suas sócias Marta Aparecida Santioli, aparece como advogada da VF Empreendimentos Limitada, empresa que se encontra em nome dos pais de Fernando, tanto que tinha telefone DDD 35 999 871 2289, que consta logotipo da empresa, que está cadastrada em nome do pai dele. Emerge, pois, não apenas o vínculo psicológico entre os demais integrados e investigados, como é possível perceber pelas ligações telefônicas captado, a grande influência que exerce no grupo, bem como a significativa penetração que possui no meio político, o que pode ser indeferido do diálogo que manteve em 2 de julho de 2017 com Danilo Donagelo Silveira, quando refere-se ao pagamento do que chama pedágio, entre aspas, pedágio, e cita os nomes políticos como seriam donos de certas regiões. Resta indagar quem seria o dono da região de Campinas. Aliás, a conversa telefônica que manteve com Hélio Frank, igualmente diretor da Vitália do Hospital Ouro Verde, em 9 de maio último, a clara referência ao pagamento da propina do servidor público municipal Anésio Corá Júnior, que em 30 de novembro, data do cumprimento dos mandatos, quando, por ato do prefeito municipal, deixou de exercer a função, era diretor do Departamento de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Campinas, cuja residência foram apreendidos R$1.218.970 em espécie. A par disso, na ligação telefônica mantida entre Anésio e Ramon Luciano da Silva, seu subordinado, a que o funcionário comissionado no mesmo departamento, a primeiro adverte que as ligações podem estar sendo grampeadas, mas ainda assim não esconde sua frustração por ter recebido o que lhe fora prometido pelo grupo criminoso, deixando clara a vinculação de ambos no esquema delituoso. Tal inconformidade chegou ao conhecimento de Fernando Vitor, que em telefonema mantido com Hélio, em 9 de maio, comentou, abre aspas, por enquanto não vamos mandar aquela declaração por Anésio, não. Em maio, comentou, 2 pontos, abre aspas, por enquanto não vamos mandar aquela declaração por Anésio, não. Deixa que eu viro o Anésio, ponto. O Anésio deve estar putinho sobre por quê? Porque não fez o acerto ele ainda põe as mãozinhas de fora, entendeu?
a igual, perdoem a palavra aqui, a igual biscatinha, a igual putinha, perdoem da palavra. Em outro trecho repete que, abre aspas, Anésio deve estar putinho, porque não mandaram aquele documento para ele, sempre buscando dissimular o teor da conversa. Fernando fala que é o ofício que o Anésio pediu. A prova da coleta revelou também que o investigado Oswaldo Neto é ligado a Fernando Vitor e também manteve contato com os agentes públicos da Prefeitura de Campinas desde o início do chamamento público vencido pela Vitale. Sob orientação de Fernando Vitor, a quem controla a emissão de notas relativas à prestação de serviço médico hospitalar na Ouro Verde. Não por outra razão o referido Anésio na aludida conversa que manteve com Ramon. Se isso não bastasse, nos diálogos que travou com Ronaldo Foloni e ele em 26 de julho e 27 de outubro últimos, respectivamente, alusão do contrato celebrado com a empresa Segamar, formalmente em nome de Neto, que mais de fato pertencia também a Fernando Vitor. Outro telefonema de Fernando Vitor, desta mesma com Gustavo de Godoy, em 30 de maio último, reforça ainda que mais a convicção da liderança que ele exerce sobre os comparsas e, consequentemente, pela organização criminosa que integra. Procurado por ser um interlocutor sócio-administrador da empresa GK de Godoy, Radiologia, que presta serviço à Vitale Hospital Ouro Verde, que, por ser filho do proprietário do jornal Correio Popular, mostra-se inconformado com a possibilidade de redistribuição dos serviços, ao que Fernando responde, abre aspas, não fica tranquilo, fecha aspas. Gustavo pondera, abre aspas, nós somos parceiros, há aqui gente que tem sido ajudado muito, não é o momento de ele dispor, fazer algo comigo, porque ele vai sair perdendo, entendeu? Acrescenta ainda que estava combinado, e aí, aliás, conversei com ele desde a época que Daniel Foloni, enquanto chegasse a tomografia dos laudos, eram meus, fecha aspas. Tempos depois, em 2 de agosto do mesmo ano, Gustavo liga para Foloni e passa o telefone para seu pai, Silvino Godoy, que menciona ter conversado bastante com seu filho e ter acabado de falar com Silvio Bernardin, abre parênteses, secretário de Assuntos Jurídicos de Campinas, fecha parênteses, revelando a preocupação do eventual colapso na área de saúde, acrescentando que não seria um noticiário positivo para o prefeito, que tem boa visibilidade política. Silvino disse que procurou interceder a favor da Vitale e que Silvio lhe garantiu que, aditivo, abre parênteses, vale dizer, liberação das quais recursos públicos em favor da Vitale, fecha parênteses. Sairia que só não saiu esta agora porque há um problema de caixa. Silvio também disse ainda, uma reunião com Jonas, prefeito municipal, na semana passada, ouviu dele que os recursos estão entrando e que até o final de novembro o prefeito deve estar com uma situação melhor de caixa. Referiu ainda que fez uma pressão em cima dele, que se dispôs a se empenhar no aditamento. Abre aspas, aditamento, fecha aspas. Sem qualquer pudor, informa que, abre aspas, fez uma boa pressão, porque editorialmente vai pesar muito contra o Jonas, acrescentando que advertiu isso, que o poder não vai fazer nada, e não pode noticiar. Lógico, um colapso nesse tamanho. Só permita finalizar essa, presidente. É digno ainda desse registro de diálogo telefônico mantido em 2 de agosto, último, entre Tato e Foloni, na qual, segundo cita Gustavo, como, abre aspas, o menino do jornal, que, segundo tiveram, se queixou de que estariam tratando como qualquer um, contou seu pai, começou a fazer a matéria negativa da SPDM, Organização Social, que antecedeu a Vitale Saúde. E, com tom de ameaça, disse que ele é um amigo do prefeito, que lhe teria dito para cessar as críticas. Em troca, pediria a próxima OS que lhe desse... Próxima página, presidente, página 11. O serviço de massa. Mas não é tudo. As ligações telefônicas que Daniel manteve com os investigados do Wender, José Helter, que estaria atuando em diversas cidades em favor das organizações sociais controladas pelo mesmo grupo, e Renato Garbossi, que atuaria no município de Santa Branca, respectivamente, em 31 de maio e 10 de agosto do próximo passado, confirma a associação criminosa, como coloca em destaque mais uma vez o seu caráter estável, organizado e permanente, como também a liderança de Daniel. A certa altura do diálogo, Werner diz que de 7, 8 cidades que Ronaldo tem, 6 foram através
são minhas. Daniel, então, fala em Campinas, que Campinas nunca foi de Werner, que quem foi lá 6 meses antes de Werner pensar em Campinas foi ele. Werner, então, pergunta, então, por que o Heloísio está lá? Eu botei ele lá, o Júnior está lá ganhando dinheiro e eu não estou. Se eu pus eles para lá e para cá, ou para cá e para lá, Daniel responde que não sabe. Quando o Werner lhe pergunta se foi de graça, Daniel então insiste. Ele diz que quem pagou o Campinas não foi você, não. Isso eu posso garantir. Na sequência, a Werner noticia que apresentou em Maceió o Aloysio e passam a fazer referência a combinações, mas a certa altura, a Werner sintomaticamente diz que conversa com ele pessoalmente. O telefonema interceptado em amparo ao requerimento do Ministério Público foi recebido por Daniel, por meio do qual ficou agendada uma reunião entre ele, o secretário de Saúde e o prefeito de Mogi das Cruzes, no gabinete do último, no dia 30 de julho passado, às 15 horas. Sucede que no dia 31 de outubro último, em conversa telefônica interceptada, Tata menciona o pagamento de 10 mil ao secretário de Mogi e Várzea, curiosamente citados em que a Vitale também atua. Destaques também a sugestiva preocupação dos investigados em não tratar pelo telefone de assuntos que podem comprometê-los, além de Fernando, que substitui a palavra dinheiro por documento ou ofício. Ramon, no mencionado telefonema que manteve com a Anésio, disse que para se comunicar utiliza o 8 de e-mail ou WhatsApp, porque, segundo ele, não há registro. Daniel, nos 2 telefonemas que manteve com Cleide em 19 de junho último, ao ser perguntado se seu pai falou com você a respeito do secretário com o problema aqui com a Cláudia, responde negativamente, ao que Cleide continuou dizendo, o secretário quer o dinheiro que era dos contratos de manutenção. Daniel, então, a interrompe e diz, Cleide, já te ligo aí por outro canal, porque por telefone tem coisa que não dá para falar. Na sequência, na segunda ligação, Cleide é indagada, posso falar com este? Daniel responde, é a mesma coisa, estou tentando ligar para aquele outro canal, não consegue atender. Cleide responde que não e pergunta, quer que eu fale por e-mail ou WhatsApp? Daniel então afirma que é melhor falar pelo Zap e vão conversando. Cleide diz que vai falar em código. Apesar de toda a cautela emblemática e por isso também merecedor de destaque o telefonema entre Tata e Paulo no dia 13 de julho de 2017, quando a primeira fala que os impostos da Vitale estão em 11 milhões. Paulo responde que estão muito confortáveis e que nós temos que fazer a ameaça mais grave. Mas adiante sugere que tem que chutar o pau da barraca ou fechar o ambulatório, alguma coisa tem que fazer, porque eles não vão tomar providência nenhuma, não, eles não estão nem aí. Ao final da conversa, ao ser informado de que um encontro com ela teria com 2 vereadores, diz que é bom chorar de sair sangue. Em seguida, a Tata lhe pergunta se pode contar a eles que a intenção dela era a Santa Casa de Bariri, com a beneficência demonstrando sua absoluta submissão àquele que se traveste de consultor, mas em realidade parece ser a cabeça de todo o esquema criminoso, ao que ele responde que sim, e a orienta a dizer o seguinte, eu fui ajudar em todas as Santa Casas para viabilizar, e pelo contrário, nós estamos se enterrando e estamos bancando todos os custos em Campinas. Simplesmente repugnante a sugestão de Paulo, ainda mais se considerado o fato de que a conversa se deu no auge da crise financeira enfrentada pelo Explorador Verde, quando havia grande pressão da Vitale, como consignado não apenas dela, junto com o Poder Executivo, para que houvesse liberação de mais recursos públicos em seu favor. Perceptíveis a ganância e o descaso para com a coisa pública e, sobretudo, com os infelizes usuários do serviço médico, referem-se às unidades da saúde cuja administração obtiveram ou pretendiam obter como meras mercadorias por meio das quais efetuaram e travaram negociatas para multiplicar seus ganhos ilícitos. Esclarecida agora a verdadeira causa da crise financeira que serviu de pretexto para pressionar a Prefeitura a liberar mais recursos, o que só incorreu, pelo tudo indica, por absoluta indisponibilidade deles. Ao mesmo tempo em que a imprensa local divulga fartamente, folhas 836 e 865, os problemas que a população vinha enfrentando para obter os serviços médicos que deveriam ser prestados pelo hospital, o seleto grupo que administrava, insensível a tudo e a todos, não é demais repetir, só continuava com o objetivo, qual seja, expandir seus ganhos ilícitos. E o que é pior, tudo está a indicar que a atuação dos acusados e seus comparsas não se restringe ao citado hospital. A própria Vitale atua em municípios diversos, inclusive em outras unidades da federação, provavelmente da mesma maneira temerária. Além disso, pessoal
ou por interposta pessoas, eles controlam outras organizações sociais com atuação em várias localidades, o que certamente será objeto de continuidade das investigações. Portanto, ainda que sejam primários, não ostentam antecedentes criminais e possuem residência fixa, seria ingênuo imaginar que se recobrassem a liberdade, cessariam suas lucratividades e atividades criminosas. Da mesma forma, por se tratar de pessoas escolarizadas que agiam de forma sofisticada e articulada, possuem vasta rede de contatos, inclusive na esfera política. É óbvio que, se puderem, tudo farão para impedir ou dificultar a coleta das provas que lhe foram desfavoráveis, bem como ocultar o patrimônio que eventualmente garantirá a reparação dos danos que seus atos provocaram. Imaginar que agiriam de forma diversa seria ato infantil totalmente incompatível com o exercício sério, atento da judicatura. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 103.2 do Código de Processo Penal, decreta a prisão preventiva do denunciado, pois se trata de providência indispensável à garantia da ordem pública na medida em que impedirá de continuar a delinquir e a tentar quanto ao erário. Além disso, a determinação é conveniente à instrução processual a fim de evitar que venham deliberadamente a prejudicar a prova da produção do prova, como acima exposto. Daí porque descabe cogitar na colocação deles em liberdade, não tendo ainda lugar, por quanto insuficiente necessidade, a imposição de qualquer das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do aludido diploma. No julgamento do HC 128.278-MC/Paraná, relatado pelo ministro Teori Zavascki, publicado em 29 de maio de 2015, Diário da Justiça, 101 do Supremo Tribunal Federal, decidiu o quê? Constitucional, processual penal, habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, operação Lava Jato, paciente preso preventivamente e depois denunciado por infração dos artigos 317, caput e parágrafo 1º, combinado com o artigo 327, parágrafos 1 e 2 por duas vezes, e ao artigo 1º, incisos 5, 6 e 7 da Lei 9613 de 98, por 64 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, habeas corpus não conhecido. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção, se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito de segurança, do qual decorre como corolário lógico a obrigação do Estado com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Artigo 7. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção da inocência. Poderá ser decretada para garantir da ordem pública e a hipótese de interpretação mais ampla e flexível da avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem da sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repressão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de segurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente. Guilherme de Souza Nunes, conforme Frederico Marques, desde que a permanência do réu livre e solto possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. O Supremo Tribunal de Justiça, RHC número 51072, relator ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, julgado 23 de outubro de 2004, o Supremo Tribunal Federal tem proclamado que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea suficiente para a prisão preventiva. Supremo Tribunal Federal, HC 95024, relator ministra Carmen Lúcia, primeira turma, julgado 14/10/2004, HC 106, relator ministra Rosa Verme, primeira turma, julgado 3 de abril de 2004. 3. Havendo fortes indícios de participação denunciada em crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, lei 9.613 de 1960, atos relacionados com fraudes em processos licitatórios, dos quais resultaram vultuosos prejuízos às entidades referidas no artigo 1º da lei 8.429 de 1992, e na mesma proporção em enriquecimento ilícito justificar-se a decretação da preventiva para garantia da ordem pública. 4. Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, Código de Processo Civil 319, quando a segregação encontra justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade do cometimento da grave infração. Tribunal de Justiça, RHC 5924, São Paulo, relator ministro Jorge Mus, quinta turma, julgado 7/10/2014, HC 282-509, São Paulo, relator ministro Rogério Chuque Cruz, sexta turma, 22/11/2013, habeas corpus não conhecido, no mesmo sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus, organização criminosa especulada, lavagem de dinheiro, prisão preventiva e fundamentação idônea. Ordem denegada. A jurisprudência desta Corte é firme em assimilar que a determinação de segregar o réu antes de transitar julgado a condenação deve efetivar-se apenas na iniciativa
em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela, perigo libertatis, à luz do disposto do artigo 302 do Código Penal. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública e a instrução processual. Quanto à ordem pública, o édito prisional ressaltou a enorme soma desviada da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o fato de que ele seria o principal cúmplice e articulador do chefe da organização criminosa, além de ter desviado dinheiro do público, valendo-se das facilidades do cargo retirado às vezes. Em relação à instrução criminal, citou a influência do paciente, servidor e então secretário-geral da instituição e ao fato de que um funcionário diretamente subordinado a ele teria ocultado provas e documentos incriminados. Os dados concretos evidenciam a periculosidade social do paciente, sua sensibilidade à ética política profissional, bem como sua propensão à habitualidade delitiva, não esmaecidos por sua simples exoneração do cargo de chefia que ocupava ou pelo afastamento do suposto chefe de organização criminosa do cargo de deputado estadual. 3. Ao menos na via heróica, não é possível concluir de plano pela adequação das medidas cautelares diversas da prisão para a mesma salvaguardar dos bens jurídicos tutelados, pois há sinais de habitualidade da prática delictiva e porque continuar a trabalhar no Parlamento Estadual como servidor de carreira, encontrando em liberdade os mesmos estímulos de facilidade para delinquir e ocultar provas. Ordem denegada. STJ, HC 334571, MT 2015-021-36405, relator, ministro Rogério Chico de Ortruz, data de julgamento 19/11/2015, T6, sexta turma, data de procuração 3/12/2015. Outras providências se faz necessária, apesar da gravidade da situação, observe que até a realização das diligências requeridas pelo GAECO não se tinha notícia de qualquer providência do governo municipal para averiguar como de fato era administrado o hospital, com a apreensão de mais de R$1.200.000 em espécie na residência do investigado Anésio Corati Júnior. Ele, justamente na data da apreensão, por ato do chefe do Executivo Municipal, deixou de exercer o cargo de diretor do Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, surpreendentemente, o prefeito municipal, por meio da portaria 89119/2015, publicada no Diário Oficial do município nesta data, conforme documento acostado, às folhas 1962, o nomeou representante titular da Secretaria Municipal para atuar como gestor da parceria junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ainda que em seu favor milite a presunção de não culpabilidade, não há como negar que a citada apreensão milita em seu desfavor, até porque era investigado por envolvimento nos crimes em questão. A propósito, outro não teria sido motivo que no mesmo dia o prefeito o afastou daquele cargo de confiança. Seu dinheiro apreendido em seu poder tem origem ilícita, razão para seu afastamento não teria havido. E se não houve motivo, subsiste a indagação por que foi afastado. Mas se havia motivo para tanto, a questão é outra. Por que foi nomeado para outro cargo de confiança pelos mesmos prefeitos? Até que tais sugestivas questões sejam calmamente esclarecidas a fim de não prejudicar a continuidade da investigação e a coleta da prova durante a instrução que se inicia, fundado no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 12.850 de 2002, determina o seu afastamento cautelar de qualquer cargo ou função pública municipal. Cessadas as intercepções telefônicas, telemáticas e já atendidas as requisições judiciais junto ao Banco Central e Receita Federal, deixo de se justificar a manutenção de segredo desses autos, pois a regra é a publicidade dos atos processuais e o interesse público. A população tem direito de saber o destino dos recursos que recolhe aos cofres públicos e as consequências daqueles que deles lançam mão ilegalmente. Sobre o tema, reporta o recentíssimo julgado de 18 de maio de 2007 do Supremo Tribunal Federal, trazido à colação pelo Ministério Público, do qual foi relator o ministro Edson Fachin. Outro, aliás, não foi o teor da decisão do ministro Luiz Fux em face da petição 7.220 Distrito Federal, publicada em 15 de setembro de 2017, Diário Oficial 210. Petição criminal, diligências cautelares devidamente cumpridas, sigilo, levantamento de decisão, trato de diligência de busca e apreensão deduzido pela Procuradoria-Geral da República, voltada à instrução de inquérito instaurado para apuração de crimes contra a administração pública, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e outros delitos onerosos. O pedido inicial foi derretido, tendo em vista a presença dos requisitos legais para a decretação da medida de cunho investigativo, que se mostrou razoável, proporcional e útil. Em seu pedido, o parquete solicitou expressamente, após a efetivação das medidas cautelares, hora pleiteadas, o levantamento irrestrito do sigilo dos autos. É o relatório necessário à regra num Estado republicano, é a total transparência do acesso ao documento público, constituindo o sigilo a exceção a exigir fundamentos juridicamente idôneos para a sua decretação. O levantamento do sigilo dos autos de investigação criminal, sempre que verificada a ausência de prejuízo para o prosseguimento da diligência apuratória,
homenageia o princípio da publicidade dos atos processuais consagrado na Constituição Federal, artigo 1º, caput, parágrafo 1 do artigo 5º, 33... 40, artigo 37, caput. Em caso, verifica-se que a diligência sigilosa autorizada nos presentes autos foi devidamente cumprida no dia de hoje, inexistindo motivo de ordem jurídico legal que determina a manutenção do sigilo do presente feito conforme bem antecipada, como bem antecipara o chefe do Ministério Público Federal no pedido inicial. Exposites determina o levantamento do sigilo dos presentes autos e time-se o Procurador-Geral da República para a Ciência Pública se cumpre Brasília, 14 de março de 2017. A fim de viabilizar a consulta por eventuais interessados, determine os seus disponibilidades às mídias contendo das conversas que foram transcritas e que guardam relação com as investigações mantidas, porém, sob guarda da serventia, as quais contêm todos os diários telefônicos captados da autorização judicial, as quais permanecerão à disposição apenas dos acusados e seus defensores constituídos. Como aludido na decisão que autorizou a realização de busca e apreensão dos endereços indicados pelo Ministério Público, outros investigados, inclusive servidores públicos, também entregariam a citada associação criminosa e teriam cometido outras infrações. Com o vasto material apreendido, inclusive aludido, numeraram na casa de um deles, os indícios se tornam ainda mais robustos. Mas, dadas as exigências do tempo, sua análise ainda não foi concluída. Visando a continuidade das investigações em relação a Luiz Alberto Navarro, Hélio Frank, Maurício Rosa, Marcelo Escalão, Anésio Corato Júnior, Ramon Luciano de Oliveira, Oswaldo Neto, Gustavo Catar, De Godoy, Renato Cabucci, Werner José Reuter e Marcelo Delácio Cussates, determino o desentreinamento dos autos e sua devolução ao Ministério Público. Espécie respectivo mandado em Times, Campinas, 7 de dezembro de 2017. Solicito ao vereador Zé Carlos que faça a leitura das peças de folhas 370 a 392. Relatório número 2018-33, em procedimento de colaboração premiada. Resumo da declaração do colaborador Daniel Gonçalves Câmara. Anexo 1, Organização Social do Grupo Criminoso e Forma de Remuneração. Resumo de audiência realizada em 19 de 4 de 2018, gravado em áudio e vídeo. Anexo 1. Conforme determinação dos promotores de justiça do CAEC Campinas, foi efetuado o acompanhamento e o resumo das declarações prestadas por Daniel Augusto Gonçalves Câmara no âmbito da colaboração premiada ocorrida na cidade de Campinas, São Paulo, na sede do Ministério Público Estadual, GAECO, Núcleo Campinas. O presente relatório diz respeito ao conteúdo do anexo 1 do rol de tópicos abordado pelo colaborador. Resumo. Daniel Augusto Gonçalves Câmara reconhece as duas doutoras presentes como suas advogadas e o promotor Daniel Julian, do GAEC Campinas, anuncia os demais membros do Ministério Público presentes, a saber, o promotor de justiça, Dr. José Cláudio Tadeu Baglio, e o procurador de justiça, Dr. Mário Tebet. Dr. Daniel Julian comunica a Daniel que, neste momento, ele está sendo ouvido sob anexo 1, organizações sociais do grupo criminoso de forma de remuneração. Daniel inicia contando que o grupo ao qual pertence formou-se dentro da entidade beneficente para a saúde e mesmo antes já trabalhava junto à entidade de São Camilo. O grupo era formado por ele, Paulo Segatelli Câmara, seu pai, Ronaldo Pasquarelli, Walter Pinto, Carlos Massarente e, posteriormente, Valdomiro Pazin. Teria se juntado a eles para reforçar a parte comercial do grupo. Valdomiro não era ligado a São Camilo nem à ProSaúde, origem profissional comum nós demais. Daniel conta que a ProSaúde foi criada dentro do Hospital São Camilo por uma ordem da Igreja Católica em Roma para gerenciar o hospital de terceiro e viabilizar projetos, inclusive com o poder público, mesmo antes da criação da lei das OS. Questionado pelo Dr. Daniel Julian, Daniel disse que era gestor financeiro na Vitale, mas que na ProSaúde ele era gerente de desenvolvimento, fazendo as planilhas financeiras, estudos de viabilidade, projetos técnicos, etc. Daniel responde que o grupo de gestão, chamado por eles mesmos de G6, era formado pelos citados acima. O promotor doutor Daniel Julian pergunta por que o grupo saiu da ProSaúde e Daniel diz que foi para buscar outra entidade para trabalhar no modelo de OS. O doutor Tebet pergunta o porquê da escolha do modelo de organização social ser o preferido de Daniel. Daniel diz que é devido às isenções tributárias, sobretudo pelas isenções sobre folha de pagamento que é obtido por entidade beneficente que possui SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Dr. Daniel Julian pergunta a origem da associação do grupo com as 3 OS, Vitale em Saúde e João Marquese. Daniel diz que foi inicialmente procurado pelo pessoal da Santa Casa de Bariri, pois seus dirigentes tinham projetos que queriam desenvolver no setor de OS.
Dr. Daniel Zulian pergunta qual a vantagem deles nisso, e Daniel repete que, entre outras coisas, são as isenções, etc. E que a própria história longeva de entidade beneficente contaria a favor. Daniel diz que foi procurado por Foloni e por Tata com a ideia de formação da entidade Vitale, pois a Santa Casa de Bariri passava dificuldade financeira grave e as OS viria para tentar reverter o déficit de 200, 300 mil que a entidade vinha acumulando. A criação de OS seria uma solução para viabilizar economicamente a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Bariri. Paulo teria sido a pessoa chamada para orientar a direção local sobre como funcionava o modelo de OS e quais os requisitos técnicos necessários. O Dr. Daniel Zulian pergunta se houve acerto entre eles e a Vitale já nesse momento, e Daniel diz que sim, que ficou combinado que eles seriam remunerados com 1/3 dos custos compartilhados para exercer tarefas específicas de gestão. Dr. Teb pergunta se havia um contrato formal e Daniel diz que acha que foi aprendido. Dr. Daniel Zulian pergunta para onde iam os outros 2/3 do custo compartilhado. Daniel diz que 1/3 era destinado a custos administrativos da própria entidade e que o outro 1/3 ia para os representantes comerciais. Dr. Daniel Zulian pergunta se a atividade desse representante comercial era lobby. E Daniel diz que depende do caso de projeto, às vezes sim, às vezes não. Daniel diz que às vezes o dinheiro era repassado pelos lobistas e agentes públicos. Daniel começa descrevendo a atividade do grupo da OSJM, Organização Social João Marquese, que foi trazida por Valdomiro, pessoa que procurou a entidade beneficente e ofereceu ao seu dirigente trabalhar nos modos da DOS. Daniel diz que não participou tanto dos projetos da OSJM, que seu foco foi mais a Vitale em saúde. Nesse caso da OSJM, seria mais o sócio Pasquarelli quem saberia detalhes. A OSJM era uma entidade de Penápolis, cidade natal de Valdomiro Pazin, e também de outro conhecido colaborador do grupo, Werner Helter. A remuneração na OSJM era diferente da remuneração da Vitale, diz Daniel. Por exemplo, em Caraguatatuba, o repasse já vinha descrito no projeto como gestão de apoio ou gestão financeira. Werner recebia dessa forma R$12 mil no projeto de Caraguatatuba. Sobre a saúde, Daniel disse que as irmãs freiras queriam sair da administração da instituição e foi feito um contato com elas. Quem fez esse contato foi Carlos Massarente e Walter Pinto, mas seu pai, Paulo Câmara, acompanhou o processo de tratativo com as irmãs. Dr. Teb pergunta o que tornaria melhor para a sociedade o modelo de OS do que a gestão pública direta dos hospitais. Daniel diz que a gestão pública é difícil de ser realizada devido ao modelo de gestão pública comparativamente ao privado. O modelo privado seria mais simples de administrar. Daniel cita ainda o fato de o poder público sempre trabalhar no limite de responsabilidade fiscal. Daniel diz que não necessariamente é o modelo criado para desvio de dinheiro público que cita que existe lei que estabelece claramente o valor do custo compartilhado. Por exemplo, em Goiás, que estipulou em 3% do valor global do contrato para custo compartilhado. Dr. Daniel pergunta qual o sistema de remuneração em saúde. Daniel diz que é como acabou de dizer, por custo compartilhado. Dr. Daniel pergunta quem eram os responsáveis legais pela Insaúde. Daniel diz que eram Walter e Massarente, mas que os outros também estavam dentro da entidade. A gestão da João Marquese era tratada por Valdomiro e Pasquarelli. A gestão da Insaúde por Valdomiro, Daniel, Ronaldo e Paulo. Sobre as contraprestações, Daniel diz que todos no grupo G6 eram igualmente remunerados com o total dos projetos somados, dividido em 6 partes, tanto com o dinheiro que vinha de custo compartilhado, como das contrapartidas de fornecedores. Na prática, Daniel recebeu valores D e P, Pasquarelli pela diretriz, Paulo pela Gestão Brasil e Câmara de Gestão em Saúde. Carlos Massarente por nota de terceiro, contadores de serviço de TI, etc., já que não tinha uma empresa própria para emitir nota. Mesmo o caso de Walter Pinto, que apresentava nota de terceiro, geralmente de contabilidade. Daniel disse que conseguiria apontar essas notas nos registros. Daniel disse que a empresa Humanização teve uma participação inicial na Vitale e que a GVD em Saúde. Ambas as empresas são de sua esposa. Dr. Daniel pergunta quem eram os responsáveis pela tomada de decisão no grupo. Daniel diz que os 6 na Insaúde, ele, o pai, Pasquarelli e Valdomiro na Vitale. E na OSJM seriam mais Pasquarelli e Valdomiro. Todos sabiam e tomavam em conjunto das decisões sobre tudo, inclusive sobre as contraprestações. Daniel diz que todos os 6 tinham conhecimento sobre o pagamento de funcionários públicos, sobre a origem dos recebimentos e de fora do grupo G6, principalmente Tata, presidente da entidade Vitale. Também sabia de tudo. Daniel diz que Tata foi bem ativa, por exemplo, no caso do Plano B, encerra-se o tópico. Mariana Amaral. Relatório número 2018-33, em procedimento de colaboração premiada. Resumo das declarações do colaborador Daniel Gonçalves Câmara. Anexo 2, Campinas, item 2A, chamamento público. Resumo de audiência realizada em 14/4/2018, gravado em áudio e vídeo, anexo 2A.
Conforme determinação dos promotores de justiça do GAECO Campinas, foi efetuado o acompanhamento e o resumo das declarações prestadas por Daniel Augusto Gonçalves Câmara, no âmbito de colaboração premiada ocorrido na cidade de Campinas, São Paulo, na sede do Ministério Público Estadual GAECO, Núcleo Campinas. O presente relatório diz respeito ao conteúdo do anexo 2A do rol de tópicos abordados pelo colaborador. Resumo. Daniel Augusto Gonçalves Câmara reconhece as duas doutoras presentes como suas advogadas e o promotor doutor Daniel Julián, do GAECO Campinas, e anuncia os demais membros do Ministério Público presentes, a saber, o promotor de justiça doutor José Cláudio Tadeu Bagro e o procurador de justiça doutor Mário Tebet. Doutor Daniel Julián comunica a Daniel que, neste momento, ele está sendo ouvido sobre o anexo 2 Campinas, item 2A, chamamento público. Daniel diz que em 2015 foi procurado por Neto e Orlando de Paulo em seu escritório na rua Taipas. Ambos tinham contato com Foloni, que havia indicado Daniel e seu pai para um projeto em Campinas, para o qual Neto e Orlando já tinham contatos estabelecidos. A dupla perguntou aos camaradas se eles tinham interesse no projeto em Campinas e disse que esses contatos eram muito fortes na cidade. Ficou acordado que os gestores de São Paulo ficariam com 1/3 do custo compartilhado. Orlando e Neto, por sua vez, queriam 1/3 do custo compartilhado de todos os serviços médicos envolvidos no projeto. Daniel diz que os dois afirmaram ter uma entrada muito forte em Campinas, contato que depois eles acabariam apresentando a Daniel. Mesmo as indicações sendo do Foloni, Daniel entrou em contato direto com Tata. A primeira reunião para tratar do projeto foi em um shopping em Campinas, que tem um restaurante Almanara, 2015. Questionado se já conhecia Neto, Daniel responde que não, que foi Foloni que o indicou. Daniel disse que tudo que fosse de serviço médico, Neto e o sócio teriam controle de gestão. Estavam na primeira reunião, Daniel, Neto, Orlando e Fernando Vitor. Fernando Vitor foi apresentado como sendo o contato de Campinas, isto é, a pessoa com acesso ao alto escalão da prefeitura. Fernando Vitor, inclusive, gabou-se de estar acostumado a estacionar dentro da prefeitura. Fernando Vitor não citou o nome, mas chegou a falar de Anésio e Ramon, e com o secretário municipal, Hamilton. A primeira reunião foi a apresentação de currículos da equipe e da entidade em si e para conhecerem Fernando Vitor. A parte devida a Fernando Vitor estaria incluída na parte de Neto, isto é, 1/3 do custo compartilhado de todos os serviços médicos. A segunda reunião, uma semana ou 10 dias depois, aconteceu no Shopping das Fontes, que tem um Giovanetti. Daniel foi com sua Pajero e usou sem parar nas duas ocasiões. Foram apresentados Anésio e Ramon, estavam presentes também Neto, Orlando, Fernando Vitor e Daniel. Daniel entendeu que Anésio era uma pessoa influente. Daniel disse que falou sobre o possível problema de subrogação. Essa reunião foi de apresentação e demonstração de capacidade técnica na área por parte de Daniel. Na segunda reunião, Anésio teria questionado o que ganharia com isso e Fernando Vitor interveio dizendo que era cedo, que ainda não estava claro, mas que a parte de Anésio sairia da parte de Fernando Vitor. Daniel disse que Anésio favoreceria a entidade no chamamento e na execução do contrato. Daniel chegou a ir no DPC, Departamento de Prestação de Contas, e teria observado que Anésio era o chefe da equipe. Posteriormente, quando saiu a licitação, Fernando Vitor disse que seria em torno de R$25 mil. Descontando nota daria 25 mil. A parte dos funcionários públicos que ficaria a cargo de Fernando Vitor pagar. Daniel concorda com a afirmação de que eles formavam um grupo, Fernando Vitor, Neto e Orlando. Na terceira reunião, no aeroporto de Guarulhos, Daniel entregou o projeto técnico de 1.500 páginas para mostrar capacidade técnica de sua equipe. A reunião foi marcada por Orlando e Neto no aeroporto de Guarulhos, porque, acredita, Daniel, Anésio e Ramon estariam saindo de viagem para o Caribe. O projeto foi levado numa mala por ser muito grande. A reunião foi longa, foi logo na entrada, nos cafés France Café, em uma mesinha. Daniel utilizou sua Pajero e estacionou sem parar. Daniel não se recorda se houve contato telefônico ou por WhatsApp precedendo o encontro. Neto e Orlando estavam presentes, pois faziam questão de estar em todas as reuniões. Eles sempre faziam os agendamentos das reuniões. Daniel disse que para ir até o local da reunião, Neto e Orlando utilizavam, via de regra, uma Pajero preta com motorista. Daniel disse que essa reunião foi um fechamento, ficando acordado que eles tinham capacidade, que estava bom o projeto, que seriam os escolhidos. Anésio e Ramon disseram que iam trabalhar para evitar ser vencedores do certame, que tinham muita força dentro da comissão e da prefeitura. Houve mais uma reunião no Giovanetti, mais técnica. O contato com Daniel parou próximo à licitação, pois era o grupo de Orlando quem estava dando andamento do processo. O processo foi diferente do usual, pois em Campinas ele se qualificava a OS depois de ela ter vencido o chamamento.
No chamamento, a regra para os índices financeiros exigidos em edital eram metas muito elevadas para a entidade poder concorrer. A Vitale estaria fora do chamamento sob aquelas regras. Daniel então contatou o Neto, que por sua vez entrou em contato com a Anésio. Anésio deu retorno a Daniel. Anésio recebeu deles um encaminhamento sob a forma de documento, justificando que a entidade filantrópica não pode ter esses índices altos. O documento foi encaminhado de câmara10@hotmail.com. Para e-mail pessoal de Anésio. Dr. Daniel perguntou se houve combinação com outras entidades para os recursos. Daniel disse que apenas com o João Marques. A licitação ficou parada e, quando saiu, já saiu com as correções no edital permitindo a participação da Vitale. Daniel não sabe como foi feito internamente para se alterar esses índices. Daniel não soube nada sobre a alteração de lei municipal. Dr. Daniel pergunta se algum outro critério afastava a Vitale de chamamento. Daniel diz que seu conselho administrativo da entidade ainda não estava formado, por ser a Vitale uma entidade nova, e assim foi acelerada sua formação. Quem cuidava dessa parte em Bariri era Juliano Botelho. Dr. Teb pergunta se os conselhos desse tipo de entidade eram reais, se funcionavam ou não, se eram arranjados com pessoas que não sabiam nada do assunto. Daniel diz que o conselho tem pouco poder de gestão, reunindo-se 2 ou 3 vezes ao ano apenas. Daniel diz que a avaliação do conselho, em geral, são superficiais, mais para cumprir formalidades. Daniel disse que naquele momento houve um afastamento de Anésio e Ramon, exceto em uma ocasião quando Fernando Vitor pediu para Anésio passar informações da prefeitura diretamente para Daniel, o que resultou no fornecimento dos meios para o acesso do sistema de prestação de contas do município. Daniel acha que Anésio gerou um login para que ele olhasse via internet o sistema de prestação de contas da prefeitura. Daniel usou a senha dada por Anésio para acessar a folha de pagamento a fim de elaborar o projeto a ser entregue para o chamamento. O material ficou armazenado em pasta de nome Campina no escritório de Daniel. Para obter esses dados, Daniel veio até Campinas e encontrou com Ramon em um Starbucks, onde Ramon lhe passou um papel com acesso. Daniel disse que só concorreram 3 OS, Vitale, SPDM e GAMP. Daniel não sabe se a GAMP entrou para dar cobertura para a SPDM, pois essa entidade não tem capacidade para gerir um projeto de porte do Ouro Verde. Anésio sabia o valor do custo compartilhado, diz Daniel, que era 1/3 para cada. O grupo de Daniel, o grupo de Bariri e o grupo de Neto. Orlando e Fernando Vitor. Daniel diz que Anésio era uma pessoa importante dentro da licitação, que integrava a comissão de licitação e queria ajudar a Vitale, de todas as maneiras que pudesse. Daniel diz que ficou convidado 20 mil todo mês para Anésio e Ramon, enquanto durasse o contrato. Daniel diz que não houve, nesse período, nenhum outro acordo. Juliano Botelho, segundo Daniel, não tinha acesso ao projeto Campinas, que ele era diretor lá de Santa Casa, em Bariri, não sabendo se Tata passou ou não alguma coisa sobre os arranjos efetuados para ele. Daniel diz que imaginou que Neto ganharia também na gestão como uma empresa de serviço médico, uma de UTI, e que ele ia ganhar como se fosse gestão desse modelo. Mas que a fase de implantação, o Neto mudou para um modelo no qual ele faria apenas gestão de estrutura de serviço, sem prestar diretamente o serviço médico por uma empresa própria. O assunto foi motivo de discussão, pois não era normal. Daniel disse que chegou a falar que esse modelo eles nunca tinham visto, que não era aceitável. Orlando era sócio de Neto e tinha vínculo direto com o que era recebido em Campinas. Daniel disse que teve contato nessa fase de chamamento com o secretário Silvio, antes da assinatura do contrato. Anésio conta, Daniel, disse a Daniel que tinha uma relação muito mais forte com o prefeito que com o secretário de saúde. Daniel lembra do secretário de Finanças, Hamilton Bernardo, ter passado rapidamente de Giovanetti, perto da prefeitura, para parabenizá-lo pela vitória no certame. Fernando Vitor tinha conhecimento prévio de Hamilton de Pedreira, onde este foi prefeito e onde Fernando Vitor trabalhou. Encerra-se o tópico. Campinas, 25 de abril de 2018, Mariana Amaral Queiroz. Relatório número 2018.34. Em procedimento de colaboração premiada. Resumo das declarações do colaborador Paulo Segatelli, Câmara. Anexo 1, Organizações Sociais do Grupo Criminoso e Forma de Remuneração. Resumo de audiência realizada em 20 de 4 de 2018, gravado em áudio e vídeo, anexo 1. Conforme determinação dos promotores de justiça do GAECO Campinas, foi efetuado o acompanhamento e resumo das declarações prestadas por Paulo Segatelli, Câmara, no âmbito de colaboração premiada, ocorrido na cidade de Campinas, São Paulo, na sede do Ministério Público Estadual, GAECO, Núcleo Campinas. O presente relatório diz respeito ao conteúdo do anexo 1 do rol de tópicos abordado pelo colaborador. Resumo. Paulo Segatelli, Câmara, reconhece as duas doutoras presentes como suas advogadas e o promotor doutor Daniel Zulian, do GAECO Campinas. Anuncia os demais membros